Tá todo mundo aí, deixa eu ver. Boa noite para quem entrou depois. Temos online 30 alunos, ó. 30 alunos hoje, acho que bateu o desespero. Viram que eu fiz chamada, né? Tem lá as frequências atualizadas. Então, prestem aí atenção, né? Deixa eu só abrir aqui a nossa atividade de hoje, que é o 8.4, né? E, por favor, aqueles que estiverem em dúvida, não se calem, não tenham vergonha, falem, né? Porque 2 ou 3 dizem, eu fiz, mas não sei se está certo. E os demais ficam calados, eu não sei se estão entendendo, não estão entendendo, estão tendo dificuldade e não querem falar, não sei. Mas o que eu recomendo para vocês é reassistam os vídeos, refaçam os exercícios. Alguns alunos que entraram recentemente, né? Recentemente mesmo, tem aluno que é a segunda aula hoje e a prova semana que vem. Então eu recomendei, volte lá no Google, né, vejam todas as aulas gravadas. Tem no YouTube todas as aulas gravadas. Vão lá, assistam tudo novamente, tentem fazer o exercício, não ver logo a resolução. Aí depois ver a resolução, ver o que errou, ver o que acertou. Se quiser anotar as dúvidas e me perguntar as dúvidas, façam isso também. Mas, novamente, né, a prova já é semana que vem, né? Então a gente precisa ir, vocês precisam, quem está com dúvida precisa correr. Quem está assistindo todas as aulas está com dúvida, precisa correr. E quem é aluno novato precisa correr e saber se vai fazer a prova mesmo ou se vai preferir segunda chamada. Lembrando que segunda chamada cai todos os assuntos, né? Da primeira unidade e da segunda unidade. Então pensem aí, né? Vocês têm que fazer esse pesar aí para ver se dá para fazer a prova ou não. Isso estou me referindo aos alunos que entraram agora, né? Há 2 aulas, estão entrando hoje, não sei se tem aluno novo hoje. Mas, assim, aqueles que estão desde o início é revisar, né? Assistiram às aulas, fizeram exercício, agora é revisar. Deixa eu mostrar aqui o 8.4. Vocês conseguem ver, né, a minha tela? Eu vou acompanhar aqui o chat, tá? Quem tiver dúvida aí, quiser perguntar ou ligar o áudio, fique à vontade. A empresa de telecomunicações, Telefônica, quase imitação de outra famosa, né? Dedica-se aí, né, à prestação de 2 serviços. Gerson está perguntando como vai ser a prova e se vão ser 2 horas. Vamos falar disso depois dessa correção, porque aí eu vou começar uma revisão e a gente começa a falar, a pensar sobre a prova. A prova não está pronta ainda, né? Eu vou pensar como eu vou elaborar ela de uma forma que dê para vocês fazerem em casa, né, com consulta, né? Adequar aí a situação de vocês no momento. Mas lembrando que quem já me conhece, né, sabe, tem aluno aí que já estudou 2, 3 disciplinas comigo, sabe que eu nunca coloco nada que eu não dei em sala de aula. Né? Se a prova já estiver pronta e eu não dei aquele assunto, eu excluo na hora, mas jamais cai assunto que eu não dei em sala de aula. Então não se preocupe. Tudo está aqui no nosso material. E daqui a pouco eu dou mais detalhes, né, sobre como vai ser ela. A empresa de telecomunicações, a Telefônica, dedica-se à prestação de 2 serviços principais. Chamadas locais, né, que tem aí a receita líquida de 790 a 1.715. Concertos em domicílio, que tem uma receita líquida de 994.620. E em determinado período foram constatados os seguintes custos diretos, tá? A depreciação de veículos, 0 para A, 80 mil para B, salários e encargos, depreciação da planta básica, material para reparos e energia elétrica. Aí vocês vão me dizer, oxe, a depreciação não é indireto, não? Depende.
Se eu conseguir medir ela diretamente a tal produto, a tal serviço, ela é direta, né? Então, não vamos alocar, né, esse tipo de custo a um único conceito. Ele é direto, ele é indireto. Não. Vamos aprender o que é o custo direto e o que é o custo indireto, né? Revisando, né, as nossas primeiras aulas. Custo direto é aquele que eu consigo alocar, né, individualmente, facilmente aos produtos e aos serviços, como vocês estão vendo aqui. Se eu não consigo alocar, né, aos produtos, aos serviços facilmente, convenientemente, então ele é indireto. Eu preciso, se eu quiser fazer isso, preciso ratear ou utilizar outros critérios, que é o caso desses custos comuns aos dois produtos, de 500 mil, né, comum aos dois. Então, eu não tenho aqui como alocar sem um rateio, sem o outro critério, ou sem utilizar outro método, como o ABC e tal. Então, esse aqui, esses 500 mil, são custos comuns. Esse é o que a gente tem que se preocupar. E aí, esse custo de 500 mil, ele foi detalhado em atividades, né? Porque a questão, ela vai pedir custeio por absorção, mas também custeio por ABC. Então, por atividades, eu tenho aqui realizar a manutenção preventiva, eu tenho realizar a manutenção corretiva, eu tenho supervisionar serviços e eu tenho controlar a qualidade dos serviços. Tudo que a gente já viu, né? Sério que a questão é difícil, que era o bicho, mas ela é bem parecida com a questão anterior, tá? Que a gente fez, a 8.3, exercício proposto. O que é que aqui a gente tem que prestar atenção? É que, olha, temos uma lista de direcionadores e temos uma, duas, três, quatro atividades, temos uma, duas, três, quatro, cinco direcionadores. E aí a gente precisa saber qual direcionador se refere a cada atividade. Essas duas últimas linhas não são direcionadores. Essas duas últimas linhas são quantidade de concertos em domicílio e quantidade de minutos de uso, né? E aí um referindo-se aí a cada serviço, né? Os outros são zero porque não se refere a ele. Pede-se para calcular o valor dos custos indiretos por serviço, segundo o rateio com base no custo direto. E aí a gente não vai calcular apenas o custo indireto, eu estou calculando tudo, custo total, custo unitário, para a gente não ficar só no indireto. Idem, né? Idem significa a mesma coisa, sendo que o rateio agora é com base na mão de obra direta. Idem, né? Façam aí o valor, procurem aí o valor do custo indireto, sendo que segundo o EBC. A letra D, para achar a margem bruta de lucro em porcentagem da receita, segundo cada uma das três abordagens. Vamos lá fazer cada um dessas letras aí. Temos aqui já, né, eu já passei para o Excel, todos os dados, né, que a gente precisa. Temos aqui por atividade os custos, todos os custos diretos, né, que a gente consegue puxar da questão, né? Não é nada novo, a questão ela traz isso aqui. A única coisa que eu fiz foi o que está de amarelo, né? Tudo que eu fizer, eu vou colocar destacado aqui de amarelo e vermelho a letra, é o que eu fiz, né? O restante é o que já veio na questão. Então, o que foi que eu fiz? Somei, né? Para saber qual o custo total direto, qual o custo total não, qual o custo direto de A e qual o custo direto de B. Né? Temos aqui uma lista de custos diretos, e aí eu somei os dois, tudo, né? Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 itens, para a gente aí analisar. Eu coloquei para gravar, coloquei, né? Só Colocou para... sim. Ah, tá. Meio um susto agora. Depois que eu expliquei tudo e não ter gravado. Então, somei aí, né? A primeira coisa que eu vou fazer, porque a letra A, ele quer que você calcule, né, os custos indiretos de A e B, né? Com base, eu vou até colocar esses 500 mil aqui mesclado, referindo-se a A e B, como bloco único aqui, referindo-se aos dois produtos, né?
Não tem como separar sem fazer esse rateio, sem utilizar ali as atividades. Então, nos resta seguir em frente. O primeiro critério que ele quer, né, ratear esses 500 mil com base nos custos diretos. Isso quer dizer o quê? Quem tiver mais custo direto, quem gastar mais, quem gastou mais com custo direto, vai receber mais custo indireto. Se o critério é esse, custo direto, o A, ele consumiu 455 mil de custo direto. Então, ele vai receber mais. O B, ele só consumiu 245 mil de custo direto. E como é que eu faço essa distribuição? Como sempre a gente fez desde o que a gente começou a estudar a absorção, né? A gente soma o custo direto de A, soma o custo direto de B e acha aí as porcentagens. Eu coloquei aqui abaixo, nessa soma, somei o custo direto de A e de B. O critério é custo direto, então vamos somar aí os custos diretos, né? Somei os custos diretos, deu aí 700 mil, é a soma. 700 mil a soma dos dois, do A e do B. Aí eu divido a parte pelo todo, né? Eu divido, vou até apagar para fazer junto com vocês, ó. Eu dividi o A pelo total e divido o B pelo total. Quando coloquei o cifrão, ele foi para a célula de baixo, mas veja que é a divisão do segundo pelo total, né? Letra B pelo total. Então, eu tenho aí 65% e 35%. Isso quer dizer o quê, né? A proporção que eu achei de custo indireto que vai para A e para B. Então, 65% dos 500 mil vai para A, 35% vai para B. A gente já sabe que o A vai receber mais, né? Porque ele tem mais custo direto. A gente só não sabia a porcentagem. É por isso que a gente soma e acha a proporção. Só para isso. Só para achar a porcentagem. Achou a porcentagem, você multiplica pelos 500 mil. Quando você multiplica, eu já fiz o cálculo, mas vou fazer aqui junto com vocês. Quando a gente multiplica por 500 mil, você vai achar 325 para A e 175 mil para B. Pronto, já achei aqui a resposta da questão. Custos indiretos. Mas vamos continuar. Vamos achar custo total. Então, eu trago aqui para cima, para minha tabela, os custos indiretos que a gente acabou de achar, ó, 325.175. Somos com os diretos e acho aí os 780 e 420 mil. Aí alguém vai me perguntar, mas não era mão de obra, matéria-prima e os custos indiretos? Só que quando eu chamo aqui de custo direto, aqui dentro já estão matéria-prima, mão de obra. Se a gente ver aqui na lista, ó, já temos salários e encargos, mão de obra. Já temos material para reparo, matéria-prima, né? E os outros custos diretos que eu consegui alocar, que é depreciação e energia elétrica. Então, dentro desses custos diretos já está tudo isso, né? Matéria-prima, mão de obra e outros custos diretos. Mais os custos indiretos, eu tenho aí um total de 780 mil e 420 mil. Esse é o custo total. E aí acharam esses valores de custos indiretos e de custo total. O de laranja aqui é o custo indireto, que é a resposta que o livro pede, né? E o que está de amarelo é o custo total. E aí, antes de ir para a letra B, eu quero saber se vocês Só acertaram. um pouquinho aí para poder ver a planilha, ô Márcio, por favor. Fazer o quê? Diminui só um pouquinho para poder ver a planilha todinha, por favor. Aqui é o rateio e aqui é a soma dos custos. A diferença dessa para as outras que a gente fez é que aqui em cima a gente separava matéria-prima e mão de obra. Vai depender da questão. Como aqui ele deu custos diretos, a gente usou custos diretos, né, já somando tudo. Luiz Henrique disse que bateu. Os demais.
Acertaram, erraram, como foi aí? Essa parte do absorção já é antiga, né? Já é exercício antigo aí. É uma revisão, na verdade. Matheus Farias também disse que bateu, acertou. Thalita também. Eu acho que eu errei na soma aqui, por isso que não bateu. Qual foi a soma? Essa soma aqui em cima? É. Custos diretos. Você tirou algum custo desse achando que não era direto? Só um momentinho. Jaiane bateu, Thalita bateu, Bruna bateu. Então, essa é a nossa letra A, né? Eu achei aí os custos indiretos e também os custos totais. Se fosse o custo individual, dividia pelos dois últimos lá embaixo. Se ele quisesse o custo unitário, divide lá pelas quantidades de serviços, né? Você ia saber qual o valor unitário, que na verdade seriam 300 para B e 30.000 para A. Se você dividir a quantidade de minutos, você ia achar um valor de custo por minuto. E se você dividisse aquele valor em custo pela quantidade de concerto, você iria achar um valor de reais por concerto. Eu não calculei aqui o custo unitário, mas vocês aí podem fazer esse cálculo. A questão não pede, né? Mas é sempre bom saber como faz mesmo. Vamos dar continuidade. Se vocês aí acharem qualquer problema, qualquer erro, quiserem tirar dúvida, vocês podem falar. Na letra B, ele quer saber agora o custo indireto. Eu coloco aqui no Excel o custo total, porque eu quero achar o custo total e o custo unitário. Mas no livro, novamente, ele pede só o custo indireto, tá? Então, sempre alertando isso a vocês. Agora, o critério é mão de obra direta. Então, o que eu vou fazer? Eu somo a mão de obra direta de A com a mão de obra direta de B. Né? A mão de obra direta de A é 200.000 e a mão de obra de B é 120.000. Onde é que eu vi isso? 200.000 e 120.000 está aqui. Salários e encargos. 200.000 e 120.000. Então, somei, deu 320. Parte pelo todo, 200.000 por 320, 120 por 320, vai dar aí 62,5% e 37 vezes 37,5%. Vou multiplicar, né, esses valores por 500.000. Vai dar 312.500 e vai dar 187.500. Esses valores já estão aqui na minha tabela. Então, somando eles, que são os custos indiretos, com os custos diretos, eu vou ter um total aí de 767.500, 432.500. Acertaram aí? Pedro Frazão bateu, Pedro Henrique também. Pedro Henrique é a mesma pessoa. Tu pode Pedro repetir essa Frazão, questão, por favor? Oi? Tu pode repetir essa letra B, por favor? A letra B é o mesmo passo a passo da A, com a diferença agora que o critério de rateio é a mão de obra direta. A mão de obra direta lá em cima no exercício é o salário e encargos. Ó, salários e encargos. Mão de obra é salário. Então, salários e encargos. Aqui não veio o nome mão de obra direta, mas é salários e encargos. Que é 200.000 para A e 120.000 para B. Então, quem vai receber mais custo é A de novo, né? Ele gastou aí 200.000 como salários e B gastou menos. Então, se o critério é mão de obra direta, você tem que somar a mão de obra direta de A com a de B, 200.000 mais 120.000, que deu aí 320.000. Depois que você soma, né, você faz a parte, né, divide a parte aqui, A,
pelo total, B pelo total. E vai achar aí essa porcentagem de 62,5 e 37,5. Achou a porcentagem, é só multiplicar pelo custo indireto de 500 mil, multiplicando aí a porcentagem pelo custo indireto, você vai ter 312.500 e vai ter 187.500. Aí você soma, né, esses custos indiretos com os diretos para achar o custo total. Os custos diretos são iguais, né? Não muda. Os custos indiretos são 312.500 e 187.500. Total de A, por esse critério da mão de obra direta, deu 767.500. Total de B deu 432.500. Alguma dúvida nessa letra? Beleza, bateu. Kézia, entendeu? Entendeu? Quem tiver mais dúvidas aí é só falar, tá? Agora vamos para o ABC, né, que é o custo baseado em atividades. A gente vai dividir esses 500 mil agora, não por um critério único, feito a gente fez na letra A e na letra B. A gente vai dividir os 500 mil de acordo com as atividades e seus direcionadores. Então, temos aqui as atividades: realizar manutenção preventiva, realizar manutenção corretiva, supervisionar e controlar. Quais são os direcionadores que vocês irão escolher aí, ou que vocês escolheram? Porque temos número de horas de manutenção preventiva. Esse aqui está na cara, que é da atividade realizar manutenção preventiva. Olha o nome. Número de pedidos de manutenção corretiva. Então, vai ser para realizar a manutenção corretiva. Tempo dedicado pelos supervisores. Vai ser a atividade supervisionar serviços. Número de defeitos detectados e corrigidos. Tem alguma coisa relacionada a defeitos aqui? Não. Número de pontos de inspeção de controle de qualidade. Controlar a qualidade do serviço. Então, o único que você vai excluir da sua lista é número de defeitos detectados e corrigidos, porque não tem nenhuma atividade relacionada a ele. Os demais, você traz aqui para a nossa tabela. Vamos olhar aqui os direcionadores e achar as porcentagens. Então, eu trouxe para aqui. Número de defeitos eu trouxe também, mas a gente não vai usar, né? Então, número de horas de manutenção preventiva. Foi 1.000 para A, 5.000 para B. Qual a porcentagem? É só fazer a mesma coisa que a gente faz na absorção. Soma 6.000. Divide a parte pelo total, e você vai achar aí aproximadamente 16,66% e 83,34%, mais ou menos. Então, essas são as porcentagens desse primeiro direcionador. No segundo, eu vou ter 5 número de pedidos de correção para A, 20 para B, que soma-se aí 25. 5 dividido por 25 deu 20%. 20 dividido por 25 deu 80%. Tempo de dedicação ou dedicado, né, à supervisão. Já está aqui a porcentagem, 25% e 75%. Número de defeitos detectados e corrigidos a gente não vai usar, mas é 20% e 80%, né? Deu 50 aqui. 10 dividido por 50, 40 dividido por 50. Número de pontos de inspeção. 20 mais 80 igual a 100, então é 20% e 80%. E aqui são as quantidades, né, que a gente não vai usar agora na questão do rateio. Rateio não, né? A gente não pode usar esse mesmo termo, rateio para o ABC. Rateio é a absorção mesmo. Então, vamos fazer aqui a distribuição desses custos indiretos das atividades para A e para B. Como? A primeira atividade, realizar a manutenção preventiva,
tem um custo de 150 mil. O direcionador dela é número de horas de manutenção preventiva. Então, quais foram as porcentagens que a gente achou? 16,66% e 83,33%. A gente vai multiplicar essas porcentagens por 150 mil e vai achar 25 e 125. Então, 25 mil e 125 mil. Deixa eu fazer aqui o passo a passo junto com vocês. Vai ficar melhor. Então, 150 vezes 16,66, 25 mil. 150 vezes a segunda porcentagem, que é de 83,333, que dá 125 mil. A segunda atividade é realizar manutenção corretiva, e o valor dela é 180. Qual é o direcionador? Número de pedidos de manutenção corretiva. Então, 180 vezes a porcentagem de A, que é 20%, e 180 vezes a porcentagem de B, que é de 80%. Total, 144 mil. A terceira atividade é supervisionar serviços. Ela é 70 mil. Então, 70 mil vezes tempo dedicado à supervisão, que é 25%, para A. 70 mil vezes 75%, que é B. A última atividade é controlar a qualidade. Então, é 100 mil. Vai ser 100 mil vezes o número de pontos de inspeção de qualidade, que é 20% também e 80%. 20 mil e 80 mil, né? Já que o valor é 100 mil, a gente já sabe que aqui vai ser 80 mil. E exclua aí a atividade número de defeitos detectados e corrigidos, porque é um direcionador a mais, né? Total dos custos indiretos de A pelo EBC, 98.500, é custo indireto. Total de custos indiretos para B, segundo o EBC, 401.500. Eu vou trazer esses valores aqui para cima e vou achar aí um total de 553.500, 646.500. E aí chegaram nesse valor pelo ABC. Bruna Carolina chegou. Luiz também. Então, tá certo aqui o meu também. Se vocês chegaram, o meu tá certo aqui. Depois que vocês terminarem tudo, né? Temos aí a letra D, que a letra D é apenas para você achar a margem bruta, né? A porcentagem lá que a gente aprende em análise das demonstrações contábeis. A margem bruta. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Na letra A, que é com base nos custos diretos. Isso aqui é só para dizer a base. Pode voltar, por favor, só para essa parte final desse último exercício. Gostei, o ABC. Qual parte? O final mesmo. O final, essa tabela aqui. Isso. Depois que eu achar os custos indiretos, né, de A e de B, eu vou somar ele com os custos diretos para achar o custo total. Então, eu trouxe para cá os dois que eu achei, somo com o custo direto de A, somo com o custo direto de B, e acho aí o custo total de A, que é 553.500, e o custo total de B, que é 646.500. Então, esse processo aqui, ó, é o mesmo processo que a gente faz na absorção, só que no absorção a gente não utiliza diversas atividades. A gente pega esse valor de 500 mil
e divide para os dois produtos de acordo com algum critério. Quantidade, material, matéria-prima, mão de obra direta. Aqui não. Aqui eu pego os custos indiretos, divido ele em atividades e vou distribuir para cada produto de acordo com os direcionadores. Ou seja, há uma relação, né, entre o direcionador e a atividade. A empresa gastou 150 mil com a realização de manutenção preventiva. Mas quem gastou mais com o número de horas de manutenção? Gastou só 1.000. Luiz é gerente do departamento aqui de A. E ele gastou 1.000 horas. Késia é do departamento B e gastou 5.000 horas. Então, Késia vai receber mais custo indireto. Késia vai receber mais desses 150 mil. Vocês entendem? A gente acha a proporção ali, mas a gente já sabe aqui que Késia vai receber mais porque ela gastou mais horas. Ela vai receber 83,33% dos custos, enquanto Luiz vai receber 16,66% dos custos. Então, a tentativa de tornar menos arbitrário, né, destrinchar o custo indireto, ele se refere a quê? Vamos destrinchá-lo e vamos distribuir de acordo com uma correlação, né? Então, esses 180 mil, que é de manutenção corretiva, quem que corrigiu mais? Quem que teve mais pedidos de manutenção? Foi B. B pediu aí 20 vezes, 20 pedidos. Então, ele vai receber aí 80% dos custos. A mesma coisa, dedicação dos supervisores, 75% foi para B. A mesma coisa para número de inspeção, número de defeitos, sempre B solicitou mais. A empresa gastou mais com B. Então, B vai receber mais custos. E foi o que a gente viu aqui na soma total. Dos 500 mil, B recebeu a maior parte dos 500 mil. Oi, pode falar. Esse direcionador, número de defeitos, ele não entra por qual motivo mesmo? O número de defeitos, porque não tem nenhuma atividade. Se tivesse uma atividade aqui referente a ele, veja, temos 1, 2, 3, 4 atividades. Cada atividade ela tem um único direcionador. Se você tem 4 atividades e tem 5 direcionadores, 5, você precisa escolher quais são os 4 aqui que se relacionam melhor com as 4 atividades. E número de defeitos detectados e corrigidos não se relaciona com ninguém. Disseram isso, pronto. Agora, se tivesse atividade, defeitos detectados e corrigidos, aí você relacionaria com esse. Então, como não tem atividade, a gente exclui, não vai usar, não precisa usar. Mais alguma coisa? Posso para a letra D. E aí interpretem, né, dessa maneira como eu vou falando com vocês, né, colocando exemplo, nome de gerente que vai ter uma responsabilidade. Não faça por fazer, né, só os números. Tente entender esses números. Porque se você estiver numa empresa, numa indústria, e utilizar um método X, os seus resultados vai dar diferente, o seu lucro vai dar diferente de acordo com o método de custo que você utilizar. É isso mesmo. O seu lucro vai dar diferente de acordo com o critério de rateio ou, enfim, que você utilizar. Então, se liguem aí no que significa, né, cada coisa. Então, vamos agora para a DRE referente à letra A. A receita ele já deu aí calculada para vocês, né? Tem questão que ele dá o preço e a quantidade e você multiplica. Nessa questão ele já deu pronto para vocês aí as duas receitas, você só vai usar e repetir. Aqui nessa DRE eu separei os custos diretos e indiretos. Você poderia colocar uma linha só, chamada de CPV, tá? Eu só separei aqui para a gente ver o que se referiu ao custo direto, o que se referiu ao rateio que a gente fez no A e no B e também no ABC. Mas se você somasse os dois e colocasse uma linha só, vai dar no mesmo. Então, receita menos os custos deu um lucro bruto de 10.715 para A, 574.620 para B. Uma margem bruta aí de 1,36% para A, 57,77% para B. Neste cenário aqui, olha a margem de A como está baixa,
1,36%. Grava aí. B está bem maior. Na letra B, né? Márcio, Oi. essa margem bruta, ela é o quê? É a receita? É o tanto de lucro? É a divisão entre o lucro bruto, ó, lucro bruto dividido pela receita. O quanto sobrou do lucro após você tirar os custos? 10.715 só. O quanto sobrou do lucro do seu faturamento após tirar os custos? 574.620. Então, B tem uma margem melhor do que A, segundo esse critério. A só tem uma margem de 1,36%, ou seja, você teve um lucro, um faturamento, desculpa, de 790 mil e só sobrou no lucro bruto, fora que as despesas que você vai tirar depois para chegar no lucro líquido, né? Só sobrou 10.715. Vocês têm que interpretar isso. Eu tinha um faturamento de quase 800 mil e só sobrou 10 mil, arredondando tudo, né? Eu tive um faturamento aqui de quase 1 milhão e sobrou mais de meio milhão. Então, a margem bruta de B deu bem maior do que a margem bruta de A por esse critério que foi o custo direto. Vamos agora para o critério da mão de obra direta. Eu só trouxe os valores lá de cima. Professor, Oi. Pode falar. desculpa, mas tu pode repetir de novo, devagar. Peraí que minha mente tá processando aqui. Qual parte? Tudinho. Desculpa. Da DRE. Só essa parte aí de cima, assim. Pronto. Isso aqui é a DRE da questão baseado na letra A. Quando ele diz baseado na letra A, a gente vai fazer baseado na letra A, na letra B, na letra C, né? Quando ele diz baseado na letra A, porque ele pede aí todos os métodos, né? Qual a DRE, qual a margem bruta, considerando todos os métodos, todos os critérios que você usou. O que é que vai mudar em cada DRE dessa? Só os custos. O resto é igual. É por isso que só os custos estão em vermelho. E só os custos indiretos. Os custos diretos não mudam. Ó, 455, 245. Você vai ver que tem sempre o mesmo valor em todas as três DREs. Então, o mesmo custo direto, a mesma receita. O que vai mudar aqui entre um método e outro é o custo indireto, é o CIP. Então, na DRE, essa DRE aqui é uma DRE normal, simples. Então, receita menos CPV, que ali está separado, né? Custo direto e custo indireto, igual a lucro bruto. Deixa eu fazer aqui. Então, essa é a parte de cima da nossa DRE. Depois do lucro bruto tem o quê? As despesas. Eu não vou colocar todas, mas vou colocar despesas de modo gerais aqui. Mas a gente sabe que é bem mais detalhado, né? Aí vai ser igual aí ao quê? Lucro líquido. Isso aqui a gente vê desde o primeiro período, né? Isso aqui é uma DRE simples. Né? Em contabilidade intermediária avançada, vocês vão ver ela mais detalhada, né? Receita bruta, menos os impostos, receita líquida, menos o CPV ou CMV igual ao lucro bruto, ou margem bruta, lucro bruto, mesma coisa. Depende aí do termo que você vai utilizar. Só que a margem bruta aqui que ele está se referindo é a porcentagem, né? É em porcentagem. E o lucro bruto é o valor mesmo, em reais. E aí, depois do lucro bruto, o que é que a gente tem? Todas as despesas administrativas, de vendas, financeiras. Tem outros detalhes aqui, né, que torna a DRE um pouco extensa. Se você olhar lá no CPC, nas leis, você vai ver que é bem mais detalhado. Só resumir aqui, ó, menos despesas, vai ser igual a lucro líquido. Né? Isso aqui é a simplificação. O que é que a questão quer de vocês? Que vocês só chegam até aqui, até o lucro bruto. E achem a margem bruta. A margem bruta, né, que é a porcentagem. É o lucro bruto dividido... Vou até deixar aqui. Isso aqui é aquela mesma... As fórmulas que vocês veem em análise das demonstrações contábeis. É uma delas.
Então, lucro bruto dividido pela receita é a margem bruta. Você vai achar a porcentagem. Né? Isso aqui é uma porcentagem. Essa porcentagem que eu estou achando. O quanto sobrou da minha receita após eu tirar todos os custos que eu tive. Os diretos e os indiretos. O quanto foi que sobrou? É o lucro bruto. É a margem bruta. A margem bruta vai relacionar esse lucro bruto com a minha receita. Qual a porcentagem, qual a proporção desse lucro em relação à receita que eu tive? Se essa margem for muito pequena, é porque o lucro foi muito baixo em relação à receita. Se essa margem for grande, é porque o lucro que eu tive foi bem generoso em relação à minha receita. Então, o que a gente viu aqui foi que na primeira DRE, a margem bruta de A deu muito baixa, deu 1,36. Por quê? Porque os custos dela aqui foram bem maiores do que em relação a B. A proporção de B em relação ao seu faturamento aqui, que foi 994.620. Então, o lucro bruto de B acabou sendo maior do que o de A, por esse método, né? A absorção, considerando aí como critério os custos diretos. Isso aqui é aquela mesma DRE que eu fiz, só que eu separei aqui custos diretos dos indiretos. Mas se eu quisesse somar e colocar CPV, fique aí à vontade, né? Eu detalhei para você ver aqui que uma única coisa que muda é isso aqui. São os custos indiretos. E de onde eu peguei isso? Lá de cima da resolução. Só após o rateio é que você descobre esses valores, né? A soma deles vai dar o quê? 500 mil, né? Entendido agora? Então, receita menos os custos, lucro bruto. Lucro bruto dividido pela receita, eu vou ter minha margem. Que, referente aí à primeira resolução, foi de 1,36 para A e 57,77 para B. E aí, entenderam? Antes que eu dê continuidade para a próxima DRE. Sim, Esses tudo custos certo. indiretos, Obrigada. esses custos indiretos vieram aqui, ó, do meu rateio. Meus custos indiretos aqui da letra A. A mesma coisa, eu vou usar os custos indiretos aqui da letra B para fazer a DRE 2. Segunda DRE, baseada na mão de obra direta. Então, eu tenho aqui as minhas receitas, mesma coisa, o mesmo valor. Eu tenho aqui custos indiretos, são os mesmos valores que a questão já deu, só fiz somar. E temos aqui o nosso trabalho. Aí sim, a gente teve que ratear aqui 312.500, 187.500. E aí, por esse método, veja, por esse critério da mão de obra direta, A teve um resultado melhor, uma margem melhor. A margem de A por esse método foi de 2,94%, sobrou de lucro bruto 23.215. O que é que a gente conclui com isso? Se eu pedir lá na prova para vocês explicarem. Que mudou o método, mudou o critério de rateio, os resultados mudam. Né? Aí A vai escolher o quê até agora? A vai dizer, não, eu quero o método da mão de obra direta. Meu resultado foi bem melhor com ele. Só que B vai levantar o dedo, Kézia vai levantar o dedo e vai dizer assim, não, Luiz. Eu não aceito esse método. Eu quero pelos custos diretos. Porque pelos custos diretos eu tive uma margem bruta de 57,77%. Entenderam agora porque a contabilidade ela não é exata, mas de jeito nenhum. Porque utilizamos métodos arbitrários, utilizamos de julgamento, mudou o método, mudou o resultado. Né? Então, jamais, né? Claro que vocês não vão repetir isso, mas sempre que alguém falar que a contabilidade é exata, você tem que dizer com propriedade, cada vez mais propriedade que não é. Mudou o método, mudou o critério aqui no mesmo método, né? Que o método das duas é absorção. Mudei o critério, mudei os resultados. Vamos agora ver pelo ABC, né? Como é que fica essa margem. Veja que desastre, que diferença. Que diferença. B vai chorar. Kézia vai ficar desesperada. Não, mas eu saí de 57% para 35%. Estou quase igual a A. E A vai... Luiz vai bater o pé, vai espernear, vai usar todos os argumentos possíveis para dizer que quer o ABC
porque ele é mais justo, porque o retorno dele, a margem dele deu 30%, saiu de 1%, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa para 30%. Enquanto que B, 35%. Aí vocês perguntam, por que B caiu tanto? Porque ele agora se responsabilizou por maiores custos. Peraí, B, ó, se a gente olhar na atividade, eu não preciso nem puxar a sardinha para o método do ABC, né? Mas se a gente olhar aqui nos direcionadores, B teve mais horas de manutenção, B teve mais pedidos de manutenção, ou seja, B teve mais custo. Ele tem que receber mais em tudo, ó. 75% da dedicação dos supervisores foi com o departamento, o serviço B. Quer dizer, o número de defeitos de B foi maior, o número de pontos de suspensão de B foi maior. Então, B tinha que receber mais custos que A. Então, aqui na absorção, né, temos aí a justiça e B, né, teve aí uma margem bruta de 35%, enquanto A subiu drasticamente. Saiu de 1,36, 2,94 para 30%. Veja que diferença, né? Veja que choque. E vocês têm que saber explicar essas coisas. Qual o problema? O rateio dos custos indiretos de modo arbitrário. Você distribuir aqueles 500 mil à torta e à direita por um critério só não é tão justo, né? Segundo os defensores do EBC. Os defensores do EBC defendem que esse custo indireto seja separado em atividades e que sejam distribuídos aos produtos ou serviços de acordo com os seus direcionadores. Pode falar. Como é que a gente pode definir qual método usar em quais situações? Existe um embate, né? Tem a primeira definição, que você não vai poder usar, por exemplo, o método que a gente vai ver depois da primeira prova, que é o variável, você não vai poder usar para questão de imposto, porque a lei não permite. Para impostos, a lei permite apenas ou absorção e permite o EBC também, né, porque todos os custos aí estão sendo utilizados, né, trabalhados e colocados na DRE. No variável, você vai ver que os custos fixos vão ser trabalhados de outro modo. Não vai ter rateio, não vai ter distribuição nenhuma. Isso fica para a cena dos próximos capítulos. Então, a primeira coisa é essa, né? Qual método é aceito pela legislação e qual é o seu objetivo? Porque você pode fazer o absorção ou o EBC para atender a legislação e, como a gente vai ver na segunda unidade, utilizar o variável para tomada de decisão, por exemplo. Então, você pode fazer os dois métodos. Se as empresas fazem, a maioria não. A maioria utilizam o absorção e pronto. E tchau. Né? A maioria de vocês que trabalham em empresas e tal, vocês estão utilizando o método absorção e pronto. Até para tomar decisão, inclusive. Veja como ele é arbitrário e pode lhe levar a decisões equivocadas. Isso tudo eu estou ajudando vocês para ter argumento, nesse caso, alguma questão aberta, já estou dando spoiler aí, na prova, vocês têm que usar esses argumentos. Veja só, se eu perguntasse a vocês, se aqui desse prejuízo, não vou nem precisar dar prejuízo, o produto tem uma margem de 1,36. Se a gente utilizar isso aqui para tomada de decisão, a gente vai dizer, vou fechar esse departamento aqui. Eu tenho um faturamento de 790.715 e só está me dando uma margem de 1,36, eu vou fechar esse departamento de A. Só que quando eu trabalho de outro modo, eu vejo que A traz uma margem parecida com B. É só olhar de outra forma. Né? E da maneira como esse exercício foi construído, esse método aqui, o ABC, ele é mais justo, né? Porque como vocês viram aqui nos direcionadores, dentro daqueles 500 mil de custos indiretos, o B, ele tem uma participação enorme, ele utiliza muito mais em todas as atividades. Né? Então, o A estava injustamente recebendo custos que, na verdade, deveriam ir para B, porque B está utilizando mais prevenção, B está corrigindo mais, B está utilizando mais o tempo dos supervisores, B está com o número de defeitos e detecção e correção maior, B está com o número de inspeção maior, tudo de B é maior. Então, assim, pela lógica aqui dessa atividade, o ABC seria ideal para deixar a coisa mais
justa, né, mesmo. Só que cada empresa aí, né, vai ter uma ótica, vai trabalhar de uma forma, e aí vai de empresa para empresa. A literatura, o conceito, né, está aí, né, os diferentes métodos, os diferentes conceitos. Só que as empresas não necessariamente vão usar. E mais uma vez o que eu falo em todas as disciplinas, essa é a diferença entre a parte conceitual e a prática. Aí muitos alunos levantam o dedo para eu não vejo isso na prática, então isso não é relevante. Epa lá, ora lá. Não. Não é porque você faz isso na prática, atenda fisco, morre e mata para fechar isso e aquilo, que é só aquilo e pronto, e aquilo é o mais importante. Muitas vezes você pode estar fazendo só um processo repetitivo, né, sem muita criticidade, sem questionar. Então, assim, você pode até melhorar o processo e nem sabe, e não faz, porque tá todo mundo fazendo daquele jeito mesmo, é daquele jeito e pronto, já está assim há anos, então vamos continuar assim. Então, veja que a parte conceitual ela é rica, porque ela dá para vocês, nessa disciplina, por exemplo, várias oportunidades, vários caminhos de vocês refletirem a mesma coisa, que se chama custo indireto de produção ou, se não for de produção, dos serviços mesmo. Então, você pode aí trabalhar sobre diversas óticas, né? Inclusive, quando não for aceito por lei, pode trabalhar com outros métodos para fins gerenciais, né? Para fins de tomada de decisão, para eliminar distorções, como a gente vai ver na unidade 2. Então, leve em consideração o conceito, leve em consideração a parte conceitual, porque é ela que faz você ser mais crítico no seu dia a dia, né? O fato de você não utilizar algumas coisas da academia, da faculdade na prática, não despreza a teoria, não diminui a teoria, né? A teoria é muito maior, né? E aqui na faculdade é onde vocês veem as atualizações, né, e vão levar para a prática, né? A prática vai mudar na medida que a gente se atualizar aqui. A lei mudou, o CPC mudou, automaticamente a prática vai ter que mudar. E quem já está no mercado, que estude, né, que lute, como a gente diz, para se atualizar, porque vai ter que seguir, né, a essas mudanças aí nas normas, nas leis e etc. Entendido? Hoje rendeu, viu, esse 8.4. Graziele, esse método não pode tornar o contador muito parcial, tipo, ele vai escolher o que melhor. Mas é assim, a contabilidade, Graziele, por mais que ela lute pela neutralidade, e lutar pela neutralidade não tem relação entre utilizar vários métodos, não tem. Né? Ser neutro, ser justo, não omitir informações relevantes, não trapacear. Só que se você tem vários métodos para usar, eu vou dizer isso como exemplo em planejamento tributário. Tem empresas que trabalham com planejamento tributário que tem aí uma economia de milhões ou bilhões. Isso é uma notícia aí de uma empresa que teve uma economia. Agora eu esqueci, se vocês lembrarem ou alguém tiver lido, me lembrem aí. Mas uma empresa aí que teve economia de milhões ou bilhões só por conta de um planejamento tributário. Então, dentro da lei, você pode fazer um planejamento tributário e economizar, por exemplo. Então, quando envolve julgamento, a contabilidade inteira é julgamento. Não é questão de parcialidade, não. É julgamento mesmo. Você vai escolher um método ou outro método. Né? A gente que tem uma visão muito quadrada da contabilidade e acha que ela é. Muita gente que não é da área acha que ela é exata. Acha que é aquele padrão e pronto. Não. Temos muito julgamento dentro da contabilidade e por isso que ela é uma ciência social aplicada dentro do grupo maior Ciências Humanas. Porque nós, contadores, podemos escolher várias etapas do processo. Você pode escolher lucro real, lucro presumido, muitas vezes. Eita, qual vai ser o melhor para a empresa? Deixa eu fazer um planejamento aqui para ver se vale a pena mudar ou não mudar. E vai economizar ou não. E é isso, a gente pode escolher sim, não é parcialidade. Se for dentro da lei, se for dentro das conformidades, não é parcialidade, não fere a neutralidade. Fere se eu trapacear, eu fizer arrumadinho, eu burlar as normas e as leis, aí não é legal, aí foge da ética, né?
da ética do contador. Mas, tirando isso, né, se você tem caminhos a seguir, julgamentos a fazer dentro da contabilidade, use-os, né, para o seu melhor. É por isso, dentro da empresa tem muitos argumentos do diretor tal, do gerente tal, e você tem que estar muito bem preparado para dizer: não é assim, é melhor assim, por conta disso, daquilo. Então, não é prova, minha gente, voltando agora para a prova, que vai definir quem é o bom profissional, o bom contador, não. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. É você que está me ouvindo aí, que está virando madrugada dentro, final de semana perdido, Páscoa estudando, fazendo exercício, vendo a parte conceitual, que vai fazer a diferença depois. Porque vai aprender realmente, não vai copiar e colar, me dá a resposta para enviar. Então, a diferença é essa, né? Porque no final, muitos desses que copiam, que não fazem as atividades, eles vão ganhar o mesmo diploma que você. É justo, é injusto? Aí, meu amigo, muitos que filam na prova vai ganhar o mesmo diploma que você. O que vai diferenciar você dele é a prática, são suas experiências, são suas particularidades, né? Que a gente coloca lá no nosso currículo, que não adianta só estar no currículo, tá? Hoje em dia as empresas elas prezam por quem sabe fazer e não só para quem diz que sabe, né? Então, fica aí com essa dica, tá? Algum comentário mais? Professor, daí a importância de ter várias ferramentas, né? A gente, como contador, é, Exatamente. faz a análise, né? E como você falou aí, tá pronto para poder explicar, como diz o conceito de contabilidade, demonstrar, né? O Exatamente. patrimônio da empresa tem várias ferramentas para você, Você né? quando entra lá, você vai ter uma cultura organizacional. Você já vai ter um contador que já trabalhou, ou trabalha lá e vai entrar numa equipe. Então, claro que você não vai chegar impondo muitas vezes, porque já existe uma cultura lá. Já existe um caminho, um método, os procedimentos certos. Então, vai depender muito de empresa para empresa, de onde você vai se inserir, né? Depende muito, depende muito. Mas você tem que fazer o quê? Estar preparado. Você tem que fazer o quê? Ser o diferencial, sabe? Você tem que Ter o seu ter diferencial. ter o máximo de conhecimento, experiência, não ter medo, siga em frente, tiver a oportunidade, mete a cara e vai, erra e acerta. Quando a gente mete a cara, minha gente, erra, acerta, vai em frente, a gente só vai ganhando experiência e lá na frente a gente se torna alguém melhor. O que não pode é o quê? Cruzar os braços e esperar. Isso é nessa disciplina, isso é na empresa de vocês trabalham como estagiários ou como contratados, enfim. Isso é no setor público, se você é servidor, enfim. Isso vai em qualquer lugar, né? Isso é em qualquer lugar você pode usar isso. Bem, vamos parar aqui a gravação do 8.4 para não ficar muito grande. Eu vou